vez o professor Denilson de Oliveira, que é professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná, gentilmente aqui conosco. Professor, obrigado aqui por atender o Jornal Nova Brasil. Bom dia a todos os ouvintes do Jornal Nova Brasil. Professor, dá para ter uma ideia do futuro dessa guerra depois desses desdobramentos mais recentes, com a presença de tropas de Israel na faixa de Gaza e também uma questão que está sendo levantada toda da evacuação de um hospital, enfim, de uma situação bastante, vamos dizer assim, triste, né, em toda aquela região. Dá para olhar em frente isso, professor? Pode não haver futuro algum. A escalada parece que não tem limites. As partes envolvidas parecem estar apostando firmemente na expansão do conflito. Tudo indica que vai se repetir a experiência desastrosa e funesta da guerra na Ucrânia, a qual, contra a opinião e o posicionamento político de várias personalidades importantes, sem decisão das grandes potências mundiais, ela acabou sendo levada à sua conclusão lógica. É um conflito que se arrasta aí há quase 2 anos. Eu estou bastante pessimista nesse sentido. Professor, há ameaça de que essa guerra possa se estender para outras regiões, por exemplo, com a participação do Irã, ou até mesmo, eu vi aqui um jornal internacional do Erdogan, presidente da Turquia, dizendo que poderia até mandar tropas para defender a faixa de Gaza? O risco é real. O risco é real e, embora o Irã seja uma potência militar de peso médico e antagônica tanto aos Estados Unidos quanto Israel na região, é importante a gente notar uma coisa óbvia. A escalada da luta em Gaza vai tornar impossível a qualquer país árabe ficar indiferente à causa palestina. A cada palestino que é morto na faixa de Gaza, independentemente de ser ou não quadro do Hamas, aumenta o ódio e a raiva em todos os países árabes contra Israel. E é crítico na região a postura de 2 países aliados dos Estados Unidos, o Egito e a Jordânia. A Jordânia já fez uma firme condenação à ação israelense e vai ficar insustentável nesses termos. Por exemplo, a manutenção das bases aéreas da Força Aérea Americana na Jordânia. A tendência é que todo mundo árabe se coloque ao lado da Palestina e contra Israel, inclusive meios militares, como agora mesmo ameaçou o presidente da Turquia. O Mahmoud Abbas, ele está acabado? Ele não tem mais apoio? Há anos e anos que a gente ouve falar das gestões internacionais dele sem alguma coisa concreta. Ele perdeu a autoridade sobre Gaza, né, para o Hamas já há bastante tempo, e agora, presentemente, na Cisjordânia ocupada, a autoridade dele é cada vez mais questionada. Parece que será insustentável no curto prazo a permanência dele no governo. Inclusive porque a gente já nota, né, o alastramento do conflito na faixa de Gaza para a Cisjordânia, onde os colonos israelenses e os seus opositores, os palestinos desabrigados, desalojados, né, refugiados no caso, já estão se armando para se matarem entre si, levando a guerra que começa em Gaza para dentro da Cisjordânia. E nesse caso, a política de conciliação do Abbas, que é um fracasso integral historicamente, a gente percebe isso, chega, né, à sua conclusão lógica de merecer o repúdio, se não da maioria, certamente de uma grande parte dos moradores da Cisjordânia ocupada, que provavelmente agora estão prontos a apoiar a causa do Hamas e repudiar o governo de Abbas. Perfeito. Professor, como é que a ONU está se portando nesse episódio? Mostra mais uma vez que está fragilizada. Haja vista que você tivemos recentemente uma reunião da Assembleia Geral, 120 votaram a favor da proposta da Jordânia, como você lembrou, outros não. Aí tem do outro lado o Conselho de Segurança, mas os 5 países têm direito de veto. O que sobra para a ONU nesse conflito, hein? Sobra bastante coisa, né? A agência da ONU, que se dedica especificamente aos refugiados palestinos, tem um trabalho extenso a fazer e, por mais carente de recursos que seja para atuar em socorro da causa palestina, certamente ela tem gerado muita estatística e revelado fatos bastante perturbadores. Então, as agências particulares da ONU, tanto para refugiados
quanto aquelas dedicadas a questões dos direitos humanos, ainda tem um papel importante a desempenhar no mundo, embora ele tenda a ficar cada vez mais retórico. A organização em si, ela vive em paz já há bastante tempo, derivada do conflito insanável que vai existir entre uma Assembleia Geral de países, onde qualquer país assento, e o Conselho de Segurança, que, como muito bem você notou, qualquer um dos membros permanentes, aqueles 5 países que venceram a Segunda Guerra Mundial, que estão lá até hoje, fundaram a ONU, estão lá até hoje, com esse poder de veto no Conselho de Segurança, inviabiliza qualquer ação concreta, qualquer ação prática. É importante a gente notar que, historicamente, esse problema remonta à origem mesmo da criação do órgão da ONU logo depois da Segunda Guerra Mundial, e só se mostrou eficaz uma única vez, que foi durante a Guerra da Coreia. Durante a Guerra da Coreia, o representante russo se absteve de comparecer à reunião, não apareceu para votar, e aí sim, na ausência do veto russo, foi aprovada uma força de emergência da ONU para atuar na Guerra da Coreia. Mas foi um episódio absolutamente excepcional. O poder de obstrução, o poder de veto desses países que tem assento permanente no Conselho de Segurança da ONU é completamente antagônico e incompatível com o resto, vamos dizer assim, da organização, e, lógico, é um esquema que está carecendo de revisão com urgência. Perfeito. Professor, muito obrigado aqui por sua participação no nosso jornal aqui da Nova Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um bom dia para você e todos os nossos ouvintes. Muito obrigado. Professor Denisson de Oliveira, professor titular do Departamento de História da Universidade Federal do Paraná. Nós temos feito aqui um grande rodízio com professores, jornalistas, especialistas, enfim, a respeito, para que a gente tenha uma visão plural dos acontecimentos que se desenvolvem na região do Oriente Médio.